Você quer saber por que você entende inglês falado, filmes, séries, documentários, porém, quando chega a sua hora de falar, você trava, você simplesmente não consegue pôr para fora aquilo que você precisa falar? Quer saber por quê? Pessoal, muitos alunos neste momento estão passando pela mesma fase que vocês. Ou passaram pela mesma fase que vocês. É isso, eu mesma passei, pessoal, por essa mesma fase. Mas isso não é difícil de resolver. Fique aí, assista o vídeo e saiba como. Hi, eu sou a Titi Regiane, ajudo você a falar inglês. É isso mesmo, pessoal. Muito mais pessoas do que vocês imaginam passam por essa mesma fase. Eu entendo filmes, séries, documentários, entendo 80%, mais de 80%, porém, quando eu vou falar, eu não consigo. Simplesmente não consigo montar as sentenças, não sai. Por quê? Bom, primeiro, vamos pensar da seguinte forma. A sua habilidade de listening é muito mais fácil e muito mais rápida para você desenvolver do que a sua habilidade de speaking. Por quê? Porque a sua habilidade de listening, você tem mais oportunidades para praticar o seu listening. Como? Você tem seu material didático, não é? Livro que você usa ou conteúdo que você pega na internet. E você tem também, hoje em dia, muita coisa disponível aí, tanto na internet quanto na TV, não é? Streamings vocês têm. TV a cabo vocês têm. Então, você pode passar ali horas imerso treinando seu listening. Você pode passar 1, 2, 3 horas, se você quiser, treinando seu listening e com algo prazeroso, como um filme que você gosta, sua série favorita. E isso é muito bom. E fazendo isso, você adquire vocabulário, estrutura, você consegue pegar inclusive a entonação de voz da língua inglesa, que é super importante. Eles têm uma entonação de voz muito peculiar, muito diferente da língua portuguesa, não é, da nossa entonação de voz. Tudo isso o seu cérebro é capaz de absorver quando você está ali imerso na sua atividade de listening. Por isso as pessoas desenvolvem o listening mais rapidamente do que o speaking. Salvo algumas exceções, algumas pessoas que conseguem sim falar e não conseguem entender. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo, tá certo? A grande maioria das pessoas entendem e não conseguem falar, tá certo? Mas, Regiane, eu acompanho você aqui no YouTube, você tá sempre falando pra gente que listening e speaking andam de mãos dadas, que quanto mais a gente ouve, melhor a gente fala e que a gente precisa ouvir muito para melhorar o nosso speaking, melhorar a nossa pronúncia. Mas e aí? Eu estou fazendo toda essa prática de listening e não estou conseguindo falar. Por quê? Pessoal, isso é verdade. Listening e speaking andam de mãos dadas, sim. Quanto mais você ouve, melhor você fala, sim. Vamos aqui pensar como foi que nós, aqui brasileiros, aprendemos o português. De ouvir as pessoas ao nosso redor, nossos pais, irmãos, amigos, não é verdade? Aprendemos a falar o português. Mas depois você foi para a escola aprender a ler e a escrever. Mais tarde, não é? Você já falava português quando você foi para a escola e foi assim que você aprendeu. Então isso é verdade sim. Quanto mais você ouve, melhor você fala. Porém, você precisa colocar em prática tudo aquilo que você ouve. Não adianta você ouvir tudo que você ouve, seu cérebro absorver tudo aquilo, todo aquele conteúdo, a entonação de voz, mas você não põe aquilo em prática, você não tenta pôr isso para fora em forma de diálogo, fala. Então, para você falar, você precisa falar. Para você desenvolver o seu speaking, você precisa treinar o seu speaking. Por quê? Vamos partir do seguinte ponto aqui. Você tem conteúdo, porque se você é capaz de entender 80%, 85%
90% daquilo que você assiste em inglês é porque você tem conteúdo. Você é um aluno aí de Upper Intermediate ou até acima, certo? Então você tem conteúdo. Não é este o seu problema, não ter conteúdo. Você tem. Mas você não está falando. E por quê? Você tem medo de errar? Você tem insegurança quanto à sua pronúncia, não é? Medo de ser julgado por outras pessoas. Será que é isso? Na maioria das vezes é isso. Ou é medo ou é insegurança, tá certo? E você então precisa superar esse medo ou essa insegurança. Overcome your fear, né? Então superar o seu medo ou a sua insegurança para você poder falar. Agora é fácil, Rejane, é fácil falar, não é verdade? Vai lá, supera seu medo, supera sua insegurança. Mas não é assim tão fácil fazer, não é? Por quê? Porque você fica tímido quando precisa falar. Você precisa vencer essa timidez na hora de falar. Então o que eu sugiro é o seguinte: se você tem tanto medo assim, tanta insegurança, comece colocando suas ideias, seus pensamentos no papel, mas de forma como elas vêm à sua mente. Não fique procurando inglês formal, não. Você não está fazendo composição para o seu teacher, você não está prestando um exame de proficiência. Então use redução, use contração, use don't, didn't, aren't, use cause no lugar de because, a redução. Use assim, porque é assim que você está pensando, assim que as palavras estão vindo na sua mente. Passou para o papel? Tente depois falar em voz alta, para você mesmo, para você mesma. Olhe no espelho e fale as sentenças. Assim você vai estar treinando a sua fala. Você não sabe, mas quando você fala inglês, toda essa parte sua, aqui ó, da sua face, você usa. Você precisa treinar os músculos. Por quê? Porque o aluno sente às vezes que está fazendo caras e bocas quando fala inglês, por causa da pronúncia. Põe a língua no dente, levanta a língua, abaixa a língua, não sei o quê, fecha o lábio. Então o aluno se sente desconfortável. E é normal, tudo bem, não tem problema. Só que você precisa treinar. Você precisa ficar na frente do espelho e falar. Faça imitation. Exatamente. Escolha aí algum áudio, que pode ser do seu material didático, que pode ser da TV, pode ser do podcast, por exemplo. Você escolhe e você faz imitation. Você precisa, não é? Conseguir que essa parte sua aqui pronuncie as palavras, use, não é? Os músculos, você precisa conseguir usar essa musculatura aqui com mais facilidade para falar o inglês mais naturalmente, mais normalmente, tá certo? Então você precisa de prática, você precisa falar com você mesmo, você mesma. Não tem problema, fale com a TV. Já tem vídeo meu aqui onde eu explico para vocês como eu fiquei fluente em inglês. Eu falei muito sozinha, eu falei muito com a TV, eu treinei muito dessa forma, porque eu também tinha medo e também era insegura. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim, as pessoas iam julgar o meu inglês. Então eu fiz muito isso, ajudou muito, muito mesmo. Muito, por isso eu tô falando aqui para vocês. Então fale com a TV, fale sozinho, não tem problema, tá certo? O que você precisa é falar. Dê sua opinião, escolha um tópico, tá certo? Escolha um tópico para você falar. Você tem tópicos tipo sports, entertainment, você tem transportation, vocês têm vários tópicos para falar, né? Escolha um tópico da sua preferência, tá certo? Se você, por essa falta de fala, não é verdade? De praticar sua fala, as palavras não vêm, o vocabulário não vem, você não consegue montar suas sentenças, não tem problema. Eu vou deixar aqui 2 sites para vocês irem procurar vocabulário, sentenças, expressões que vocês usam nesses tópicos. Por exemplo, você vai falar sobre o tópico Friends, tá certo? Você vai lá, nesses endereços que eu vou deixar, digita lá Friends e vai vir um monte de perguntas, um monte de respostas, um monte de ideias para vocês sobre o que falar nesse tópico, Friends, tá certo? Ou Sports, ou qualquer que seja o tópico, tá? Weather, sei lá,
qualquer coisa assim. Aí vocês podem então pesquisar sentenças, pesquisar vocabulário e tudo que vocês precisam para falar sobre aquele tópico. Aí vocês começam a desenvolver a ideia de vocês. Daí vocês começam a ficar mais familiarizados. E aí vocês começam a falar e começa a vir tudo aquilo que você assiste na série, no documentário, você ouve no seu material didático mesmo, começa a vir tudo à sua mente. Aí você junta tudo e você começa a falar. Eu vou deixar aqui também para vocês um site para vocês praticarem a conversação de vocês com outras pessoas, pessoas do mundo, pessoas de qualquer lugar do mundo, tá certo? Que é o Free for Talk. Vou deixar aqui embaixo também junto com esses outros 2 sites. E vocês podem entrar lá, escolher o nível, a sala que vocês vão entrar, porque as salas são divididas por níveis. Aí vocês vão lá, não é? No nível de vocês ou no nível abaixo, se vocês se sentirem mais confortáveis, e praticam a conversação com outra pessoa que você nem conhece. Então essa pessoa não vai te julgar, porque ela também está ali para aprender, ela também está ali para treinar com você, tá certo? Talvez ela tenha a mesma insegurança que você, que vão pensar do meu inglês, certo? Então vocês podem praticar dessa forma, tá certo? Conseguir vocabulário desse jeito ou praticar seu speaking com outra pessoa assim. É muito importante, é fundamental que você faça esses exercícios de speaking para você poder falar, para você poder desenvolver a sua habilidade de speaking, porque não é assim tão simples. Ir para um outro país, falante da língua inglesa, fazer lá um exchange program, não é para qualquer um, porque custa, né, dinheiro aí. Então, muita gente não consegue. Também pegar um professor particular na internet para fazer esse trabalho com você também não vai ser barato. E eu entendo, é complicado. Então, tem sim como você fazer isso, como você desenvolver seu speaking, como você ficar fluente mesmo, falar inglês sem ir para um outro país ou sem pegar um tutor, tá, na internet para te dar aula particular de speaking, tá? Que não vai ser barato. Você consegue fazer tudo isso sim, você mesmo, treinando sozinho, tá certo? Pessoal, eu estudei aqui no Brasil, aprendi inglês aqui, desenvolvi meu speaking aqui. Hoje eu ensino, claro, vocês vão falar, Regiane, você ensina inglês há 27 anos. Tá, eu ensino inglês há 27 anos sim. Porém, eu já era fluente quando eu comecei a dar aula. Claro que depois de dar aula há 27 anos, é claro que o meu inglês melhorou muito, não é? Mas eu já falava inglês quando eu comecei a dar aula. E eu fiz isso aqui no Brasil, tá certo? Então, foi possível para mim, é possível para você também. Eu espero que você goste desse vídeo, eu espero que você siga as minhas sugestões aqui, porque tem como dar certo, ok? E vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!